Então vamos lá. Provérbios capítulo 27, versículo 8. Diz assim na versão Almeida Revista Atualizada, 27, 8. Aliás, aqui. Qual a ave que vagueia longe do seu ninho? Tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar. Qual ave que vagueia longe do seu ninho? Tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar. Na versão da tradução Nova Linguagem de hoje, diz assim: uma pessoa longe de casa é como um pássaro longe do ninho. Na versão parafraseada, Bíblia Viva, diz assim: o homem que fica muito longe do seu lar é como um pássaro que voa perdido longe do seu ninho. Na versão que traduz apenas a ideia, que é a versão contemporânea, diz assim: as pessoas que não param e ficam andando para lá e para cá são como um pássaro agitado, esvoaçando pelo céu. Então veja só. Esse versículo está fazendo outro paralelismo, né? Que é o seguinte: a primeira linha, que é qual a ave que vagueia longe do seu ninho, ou seja, uma ave que está afastando do seu, oferece o quê? Uma imagem natural, né? De uma ave que está longe do ninho. E todo mundo não entende isso, que é uma ave longe do ninho. Na segunda linha diz assim: tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar. E a segunda linha, ele faz o que? Esse paralelo do animal, de uma imagem natural, com a condição humana. Então o provérbio vai descrever uma situação de o quê, meus queridos? De vulnerabilidade. Igual a ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar. O que é que o texto está querendo nos ensinar aqui? Primeiro, o seguinte. O texto quer ensinar que o afastamento do lugar onde você mora, da sua casa, onde você habita, produz o quê? Produz fragilidade. Da mesma forma que um ninho representa a segurança para as aves, né? O lar representa o quê para o ser humano? Um espaço de proteção, né? É na nossa casa que a gente se sente protegido. Quando a gente fecha a casa, a gente imagina que a gente vai estar protegido de qualquer coisa, das intempéries do tempo, até de alguém que queira invadir, né? Então, vamos lá olhar detalhadamente o que é que diz o texto. A árvore que está fora do ninho, ela está exposta a quem? A predadores. Embora o ninho também possa haver ataque de predadores, mas é mais difícil. A gente já vê vídeo, eu já vi vídeo de uma cobra querendo atacar o ninho e a ave veio, voltou e atacou a cobra. Atacou a cobra e a cobra foi embora. A cobra se viu em dificuldade. Entendeu? Os passarozinhos querendo comer, de repente apareceu uma cobra. E aí a mãe veio, a ave mãe veio e espantou a cobra e machucou bem a cobra. Né? Com o bico dela, né? Machucou bem a cabeça da cobra com o bico. E a cobra foi embora. Então, a árvore fora do ninho, ela está exposta também a predadores. Né? Então, vaguear aqui é estar andando sem direção. Então, veja só. O que é o ninho? O ninho é um ambiente de reprodução, é um ambiente de descanso. É também um ambiente de proteção. Você descansado, você vai ter condições de proteger a sua casa. Né? Eu vi um outro tipo de ninho que ele tem duas entradas. Uma entrada falsa e uma entrada verdadeira. Eu vi já um vídeo mostrando. Aí chegou uma cobra, a cobra entrou pela entrada falsa, ela não consegue acessar a outra entrada. E ela entrou,
E ela se escondeu e saiu, e aí entrou, chegou o pássaro. A virose me pegou, irmã, também. É, muito ruim. Aí o que acontece? A árvore foi pela entrada verdadeira, entrou. E ela tem a forma da entrada que só a árvore consegue entrar. A cobra não consegue. Ela até tentou, mas não conseguia. Já pela falsa ela consegue. Então, o ninho está ali protegido, né? Está ali protegido. E essa metáfora da árvore que vagueia longe do ninho está mostrando o quê? A vulnerabilidade de uma pessoa que não tem fundamento. E o fundamento aí eu não falo só casa. Fundamento na vida. Fundamentos morais. Quando você também está longe dos fundamentos morais, você está em vulnerabilidade. Então, o ninho aqui representa não só essa questão do lar, né? Representa essa questão dos fundamentos morais. Então, o homem, ele faz essa paralelismo e transposição, né? Nessa situação. O homem longe da sabedoria, entra em desordem a vida dele. Então, entra em desordem e esse indivíduo começa a vaguear, a andar, ou seja, se deslocar sem ter um propósito. E no fundo, esse propósito, a gente pode chamar de propósitos morais. Vive errante pelo mundo. E errante ouvindo o quê? Que pode, por exemplo, roubar, que pode enganar, que pode mentir, trapacear, para tentar sobreviver. Então esse indivíduo está desconectado das suas raízes, está desconectado dos fundamentos, está desconectado do compromisso moral que ele tinha de cumprir. Então, qual é o princípio, qual é a ideia central, o ensino central desse texto? É que ter fundamento leva você a ter estabilidade. E o fundamento aí pode ser um lar organizado e pode ser também o fundamento moral da sua vida. Fundamentos morais levam a você a ter uma vida estável. Você vai sofrer as pressões da vida, você vai sofrer as tentações da vida, você vai sofrer as dificuldades que a vida apresenta, você vai sofrer a adversidade, mas tendo fundamento, você não vai ter uma fragilidade, nem moral nem social. Você vai conseguir se manter íntegro. Então, o valor que a gente dá à fidelidade, meus irmãos, a fidelidade é a princípios, a bons princípios, porque existem maus princípios e bons princípios. Aqui está se falando sobre bons princípios. Então, o que é que ele está querendo dizer? Cuidado com a ideia de que você sozinho pode tudo. Eu posso fazer tudo que me der na minha cabeça, se ela disser que é bom, eu faço. Não, tenha cuidado. Porque muitas vezes vai vir a ideia na sua cabeça que não é uma boa ideia. A Bíblia diz isso por causa da natureza caída do homem. O homem pende para o mal. Então as suas ideias, na maioria das vezes, não vão ser boas ideias. Se você não tiver fundamentos morais. E o fundamento moral estabelecido é exatamente por isso. Por conta de que a nossa tendência ao erro
é natural, certo? Então, o que é que isso implica na vida prática da gente? Veja só. A ausência de raiz, de fundamento, vai gerar o quê? Instabilidade na vida. Você pode ir nos lugares onde as pessoas consomem entorpecentes e tentar investigar a vida delas. A vida dela é uma vida instável. A vida é instável. Não tiveram uma família estável, no caso. Não tinham estabilidade na família, muitas vezes. Não tinha estabilidade moral, muitas vezes. E alguns até tinham, mas não tinham fundamentos fortes. Você encontra nos ambientes onde há viciados em drogas médicos, engenheiros, pessoas que tiveram boas posições na vida, pessoas que foram expressão de virtude na sociedade, mas estão envolvidos com drogas. Então, essa lição a gente também leva para dentro da igreja. Essa é a importância de estar em comunhão. Muitas vezes as pessoas dizem, eu não quero ir para a igreja porque as pessoas são assim, são daquela forma ou de outra forma. Mas elas estão preocupadas mais com o que os outros pensam do que realmente o que ela pode aprender. E o orgulho nos faz pensar assim, eu sozinho consigo. Mas muitas vezes é importante ir, porque você vai ouvir uma mensagem que vai levar você a refletir. Não é? Você vai fazer um estudo como a gente está fazendo aqui agora, leva você a refletir, a ter certas posições que você não teria se você não tivesse refletido e pensado e estudado sobre isso. Então, essa estabilidade na família, ela é importante. Famílias estáveis, nós vamos ter sociedades estáveis. Nós temos um índice grande hoje de famílias com instabilidade, que foram plantadas de fora para dentro. A gente vê o pessoal dizendo que família é uma coisa antiquada, que família é o primeiro núcleo de opressão, não é? Mas, por tudo que eles falem mal da família, só que tem um detalhe. Família é o único lugar onde você pode encontrar fundamentos morais. Quando a família é estável, os fundamentos morais são estáveis. Os fundamentos morais são ensinados. O que é correto é ensinado de pai para filho. E filho para filho e de pai, no caso, para o neto. Né? E as famílias se mantêm estáveis. Por isso que o indivíduo que vive sem família, como esse texto está dizendo aqui, o indivíduo que vive uma situação dessa, ele vive vagueando. Longe do seu lar é como um pássaro que voa perdido. O indivíduo que não tem família é um indivíduo que vive perdido. E o que mais a sociedade hoje ensina é que você não deve respeitar a família nem ter família. Mas uma família estável que respeita princípios, ela traz estabilidade para aquelas pessoas. Por que vocês acham, meus irmãos, que hoje está acontecendo tanto assalto de adolescente? Tanta gente matando mulher, tanto feminicídio no caso, né? Por quê? Por causa dos fundamentos. Os fundamentos morais estão sendo quebrados. Antes, como é que funcionava? O marido, ele sai para trabalhar e a esposa fica em casa cuidando dos filhos. Quem está passando os fundamentos morais para os filhos? A mãe, não é? Não é a mãe? Ao que é que venderam a ideia? Não, o homem é um opressor. O homem, por ter poder financeiro, ele oprime a mulher. Mulher, você tem que trabalhar. Isso foi tudo pensado, gente. Isso não foi por acaso. As pessoas que queriam que as famílias se desestruturassem para que as ideias delas pudessem desenvolver, fizeram isso. E eu não estou aqui falando contra as mulheres trabalhar, não. Estou dizendo a ideia que está por trás. Então, muitas mulheres foram trabalhar. Quem cuidava dos filhos?
a creche, uma outra pessoa, que muitas vezes na sua frente representava um valor moral, mas quando se saía, ela demonstrava quem ela era. E depois você não entende porque seu filho está na droga, seu filho não quer trabalhar, seu filho tomou um rumo completamente diferente daquilo que você traçou para ele. Então essa saída das mulheres dentro de casa quebraram esses fundamentos morais. Agora o interessante é o seguinte, que essas pessoas que plantam essas ideias, quando você vai ver a família delas é num padrão que é a mulher em casa e o marido fora. A maioria deles. A mulher está em casa cuidando dos filhos. Os filhos não usam drogas. Os filhos não bebem. Muitos deles fazem crítica à família, mas quando eles vão montar a deles, eles vivem exatamente da forma contrária àquilo que eles ensinam. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Enquanto que as outras famílias estão lá se brigando, se degladiando, se dividindo. Quando não há uma estabilidade, princípios morais não são ensinados. Você via no passado um jovem levantar a voz para um adulto, para um idoso, de forma agora, a primeira coisa que a gente aprendia, quando um adulto falava alguma coisa, podia ser um estranho. Se a gente respondesse, cale a boca e respeite o mais velho. Mesmo que tivesse errado. Depois que a pessoa ia embora, diz, olha, o que ele falou é isso e isso. Isso aqui tudo bem, mas isso aqui não... Mas nunca responda. Nunca responda. Hoje o indivíduo está entrando na casa de uma idosa, está estuprando a idosa, está matando, está pintando miséria. Teve um caso de um cara entrou num convento. Atacou uma freira de 82 anos, estuprou a freira e matou. Porque os fundamentos morais estão se acabando, minha gente. É disso que ele está falando. Se os fundamentos morais estão se acabando, você está vendo aí os homens matando as mulheres. E cada vez aumentando, todo dia. Era cada uma semana, aparecia, agora está todo dia. Aí as pessoas dizem, não, agora aumentou porque estão noticiando. Gente, não é bem assim não. Não é só porque estão noticiando não. É porque realmente aumentou. Infelizmente. Não é? Então, esse afastamento do nosso ambiente de estabilidade vai gerar o quê? Vai gerar um desordenamento de princípios, né? Vai gerar um desordenamento de princípios dessa estrutura a qual a gente pertence. E ter liberdade, as pessoas acham que liberdade é uma coisa ilimitada, e não é. A liberdade é ter um limite. Eu tenho liberdade de pensar por conta própria. Eu tenho liberdade de argumentar contra alguma coisa que eu não concordo, mas eu não tenho liberdade de querer xingar o outro. Eu não tenho liberdade de querer agredir o outro. Então, quando você entende que você tem liberdade até de controlar os seus ímpetos e não destratar o outro, você começa a ter consciência de que realmente quer ser livre. Ser livre é ter a possibilidade de controlar até os próprios instintos. Se você não controla os seus próprios instintos, você não é livre, você é controlado por eles. Então, esse versículo está mostrando para a gente uma crítica até à nossa realidade de hoje. A gente vê um crescente individualismo. Dentro de casa, as pessoas não respeitam os pais, ou não respeitam o pai, ou não respeitam a mãe. Acha que tudo que ele está tendo ali é por obra e esforço dele apenas. Mal ele consegue entender que tudo que ele está tendo foi a base de esforço dos pais para suprir aquela necessidade.
E eu sempre digo, a minha oração é que um dia essa pessoa entenda e caia realmente em si, e entenda tudo que eu tenho hoje. Eu agradeço ao esforço que meu pai e minha mãe fez. E não posso desvalorizar nenhum nem outro. Cada um fez o máximo que pôde, dentro daquela possibilidade dele. Então, esse provérbio, meus irmãos, está ensinando para a gente que nós temos liberdade, mas nós dependemos das nossas raízes, dos fundamentos que nos não suportam. Amém?